Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à aula 3 da oficina Produção Teatral Panorama de Ideias, que é apresentada pelo Governo Federal, pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, pela Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Aldir Blanc. A oficina foi contemplada pelo Prêmio Arte em Escola, na LAB da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, com o propósito de fomentar a retomada das atividades culturais no ano de 2021, possibilitando um precioso intercâmbio entre os segmentos da cultura e da educação. Meu nome é Elaine Moreira, eu sou mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pela FGV Fundação Getúlio Vargas, formada em Produção Cultural e Ciências Sociais, com habilitação em Produção e Política Cultural pela Universidade Cândido Mendes. Eu trabalho com produção cultural, majoritariamente com produção teatral há mais de 15 anos. Atualmente, sou diretora de produção da Barata Comunicação, da Companhia Atores de Laura e da Cult Consult, onde presto consultoria em projetos culturais e atuo no mercado de produção. Eu já participei de mais de 40 produções teatrais e trabalhei com alguns importantes nomes da cena brasileira. E nessa oficina, o meu propósito é justamente compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. A oficina Produção Teatral Panorama de Ideias seria ministrada ao vivo, em plataforma online gratuita e exclusivamente para os alunos, jovens e adultos da rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Porém, em virtude do momento excepcional da pandemia do coronavírus, juntamente com as incertezas sobre o pleno retorno das atividades escolares, a oficina está sendo disponibilizada de forma gravada em links completamente gratuitos. Dessa forma, o acesso ao conteúdo estará disponível para todos os estudantes da rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro, bem como para todo o público interessado no assunto. Assim, contribuiremos com as medidas de enfrentamento à propagação da Covid-19 e cumpriremos com o objeto e o prazo propostos da Lei Aldir Blanc. E no nosso terceiro encontro, vamos discorrer sobre os conceitos de teatro e produção teatral. O que é teatro para vocês? Vocês já pararam para pensar no que é teatro? Vocês já foram ao teatro? Vocês já entraram num teatro? Vocês já fizeram teatro? Caso não tenham vivido nenhuma dessas experiências, por favor, experimentem um dia. Tentem visitar um teatro. Tentem fazer uma aula de teatro. Tentem se aproximar do teatro, que é simplesmente sensacional. Teatro é presença. Teatro é cadência. Teatro é conhecimento de mundo. Teatro é divertimento. Teatro é sensibilidade. Teatro é convivência. Teatro é emoção em estado de pensamento a respeito da sociedade, de toda a vida humana. O teatro, ao apresentar as dinâmicas básicas da sociedade em cada lugar, em cada tempo, ele tem a capacidade de refinar a percepção do sujeito. Nunca através de uma grande revolução, mas por meio de pequenos, suaves e persistentes processos de convivência que transformam o mundo. Um dos elementos fundamentais do teatro é a relação presencial junto a um grupo que se encontrou de modo aleatório para, durante um recorte de tempo e espaço, viver algo juntos, imaginar algo juntos. O teatro proporciona não apenas uma percepção sensorial, mas principalmente uma experiência polissêmica, que abrange os campos auditivo, visual e sinestésico, que por sua vez oferece uma experiência estética. E principalmente
contribui com as variadas formas de coexistirmos. E aí encontra-se o aspecto do teatro enquanto forma de expressão. Ou seja, a partir do ato teatral, consegue-se dar forma a muitas ideias e experiências soltas no espaço e no pensamento. E ao dar forma, o teatro procura entender, procura explicar, procura discutir sobre aquilo que está ganhando forma. Do ponto de vista dos encenadores, o que existe no início dos processos teatrais é somente pulsão, ideias relacionadas a alguns difíceis sentimentos. Quando a forma é dada, todos os agentes do processo de encenação, inclusive o público, relacionam-se com tais sentimentos. Ou seja, tudo existe em potência, em embate, pois tudo está prestes a se encontrar a partir de um processo de negociação. Quando a representação é criada, signos são estabelecidos e iluminam a existência da sociedade, gerando diálogo e pensamento também. Assim, o teatro atualiza a relação com o outro, atualiza a relação com o objeto, atualiza a relação com a sociedade, atualiza a relação com o mundo. O teatro vive, revive e passa por frequentes transformações que dialogam necessariamente com os movimentos do mundo, em aspectos culturais, sociais, políticos, humanitários, ecológicos, entre tantos outros. Desse modo, o teatro não pode, nem deve ser pensado isoladamente, pois trata-se de um fenômeno que surge das sociedades. Logo, pensar, estudar, realizar teatro significa receber e acolher uma cultura em constante dinamização. Aprumar a consciência histórica, lidar com os tensionamentos entre campos políticos e experiências de vetores múltiplos. Pode-se compreender o teatro numa sala de espetáculos, na rua, ou em espaços não convencionais, como um acontecimento inscrito no real, que apresenta sempre a perspectiva do outro como sustentação. E o real trata-se do tempo de vida de cada uma das pessoas que está envolvida, direta ou indiretamente, no processo de encenação. O real constrói memória, o real reconfigura o tempo, o real amplia a percepção de vivência, aciona possibilidades de deslocamentos culturais e possibilita a experiência de linguagens. Por esses motivos, a comunicação é um aspecto importante do fazer teatral. É necessário comunicar, porque somos diferentes. Comunicar num fluxo intelectual que se transforma a partir do olhar de tantos sujeitos. O sujeito eu, o sujeito você, o sujeito nós. O teatro comunica e avalia as suas camadas de comunicação, bem como suas margens livres, de maneira a suscitar uma reflexão sobre os temas tratados. Isso pode ser chamado de teatro. E o que é produção teatral? O que é produzir teatro? Como que a gente faz para produzir teatro? A produção teatral
é a responsável por viabilizar toda a estrutura necessária para a realização de uma obra teatral, possibilitando que ela ganhe forma, possibilitando que ela nasça, que ela cresça, que ela se desenvolva e que finalmente ela estreie e tenha a sua trajetória no mundo. Geralmente, a produção cultural é encarregada de providenciar os espaços de ensaio, todas as necessidades de montagem, os lugares de apresentação, seja para a realização de temporadas ou para a realização de circulação dos espetáculos pelo Brasil ou pelo mundo. A produção teatral, ela fica também com a sobrevivência, com a responsabilidade da sobrevivência de grupos, dos coletivos e do próprio setor cultural e da sua manutenção artística. E os meios para isso são os meios que a gente vai começar a conhecer um pouquinho melhor aqui nas aulas da oficina. São as leis de incentivo à cultura, são os processos de captação de recursos, são as informações sobre os editais. Em qualquer um desses casos, o trabalho da produção teatral será o de apresentar um projeto fundamentado, coerente, com um orçamento condizente àquela realidade. A produção teatral conta, obviamente, com a atuação de outros tantos profissionais do processo, como a pessoa responsável pela comunicação, pela assessoria de imprensa, o diretor ou a diretora, o assistente de direção ou assistente de direção, toda a equipe criativa, cenógrafo, figurinista, iluminador, diretor ou diretora de movimento, preparador ou preparadora vocal, preparador ou preparadora corporal. Mas a função da produção teatral sempre é de acompanhar em todas as instâncias que envolvem a realização cênica, fazendo as devidas conexões, ligações entre elas, e assim estabelecendo uma espécie de rede. É um trabalho árduo, mas é um trabalho deliciosamente desafiante e que não tem preço quando você vê, quando você percebe que o seu espetáculo, que a sua ideia nasceu. E por falar nessa rede, é importante que a gente entenda que todo o processo teatral passa por uma espécie de cadeia produtiva que está dividida em etapas de produção. Então, um projeto passa por essas etapas. Passa pela etapa de pré-produção, que é a etapa de idealização, elaboração de projetos, busca por captação de recursos, e entre tantas outras funções. Passa pela etapa de produção, que é começar a colocar esse espetáculo de pé, leituras de texto, ensaios, criação de cenário, de figurino, de iluminação, de trilha sonora. E a própria realização, a temporada do espetáculo, ou a circulação do espetáculo. Até que esse espetáculo chega na sua etapa de pós-produção e finalização, que é quando se fecha um processo e vem a prestação de contas, vem a realização de uma comunicação com os parceiros desse projeto, informando de que forma que ele foi realizado, de que maneira, né, que ele aconteceu, e se pensando em possibilidades futuras para ele. Pensando num panorama da cena teatral hoje, na atualidade, eu acho que enfrentamos nesse momento, no ano de 2021, desde o ano de 2020, um contexto diferente por conta da pandemia. Nós temos visto ações artísticas
processos e encenações de espetáculos online, uma nova forma de pensar, de produzir teatro. E também uma nova forma de consumir teatro, de fruir teatro. Talvez, se não fosse a pandemia, não estivéssemos tão atentos a essa possibilidade. Mas isso daqui a pouco vai passar, vai acabar. Estamos aos pouquinhos voltando, retomando as nossas atividades. Mas certamente voltaremos diferentes. Produzindo, tentando se adaptar a esse novo normal, que agora abre espaço para espetáculos presenciais, para espetáculos virtuais ou para espetáculos híbridos, que apresentam características presenciais e também virtuais. E talvez esse processo pandêmico tenha trazido para o plano da reflexão uma tríade de informações que diz respeito, basicamente, a repensar as formas e os canais de criação. Será que a gente não estava tão limitado nessas formas e nesses canais? Será que a partir de agora não é possível utilizar esses canais de uma maneira mais assertiva? O segundo ponto, a capilaridade do fazer teatral, a potência do fazer teatral. Como ele conseguiu se expandir de uma forma, inclusive, muito mais democrática durante o período pandêmico. Como que pessoas do Brasil inteiro, quiçá do mundo, conseguiram ter acesso a um espetáculo porque ele estava sendo produzido de forma virtual, muitas vezes gratuita. E o terceiro ponto, talvez seja aprumar o olhar, um novo olhar para a democratização de acesso. Não pensávamos numa democratização de acesso tão expandida como aconteceu na pandemia. Como a gente pôde perceber no período pandêmico. E o teatro também é capaz de democratizar mais e mais e mais, fazendo com que esse produto seja disponibilizado para pessoas do país inteiro, com todas as espécies de renda ou condições. Então, esse é um retrato atual. Fora isso, de maneira geral, o que a gente pode pensar e no que a gente precisa ficar atento quando nós definimos, quando nós decidimos caminhar por essa trajetória do fazer teatral? A gente precisa entender que existem variadas estruturas de empresas incentivadoras e também de empresas produtoras culturais. De um lado, você tem empresas que querem incentivar esse fazer teatral e do outro, você tem empresas que querem produzir esse fazer teatral. E precisamos realizar esse encontro de maneira que os produtos, que os espetáculos possam ser desenvolvidos. Existe também uma diversidade enorme de espetáculos produzidos na cidade. Tentem fruir teatro de alguma forma. Quem não foi ao teatro ainda, tenta viver essa experiência. Existe uma diversidade grande de espetáculos produzidos na cidade. Espetáculos musicais grandes, espetáculos alternativos, espetáculos experimentais, espetáculos infantis, espetáculos infanto-juvenis. Uma diversidade enorme. Uma outra coisa importante é que a gente tenha noção sobre os equipamentos culturais da nossa cidade, de qualquer cidade onde você esteja, falando do Rio de Janeiro. A gente precisa entender que, por exemplo, no Rio de Janeiro existem muitos teatros privados e existem 3 redes de teatros públicos. Uma rede é a federal, que é a rede de teatros da Funarte, outra rede é a estadual, que é a rede de teatros da Funarge, e a outra rede é a municipal,
com os teatros da Secretaria Municipal de Cultura. Outro ponto importante é que percebemos, infelizmente, uma retração econômica e de investimento no setor cultural, mas que, nesse ano de 2021, já percebemos um engatinhamento em relação rumo a uma retomada de atividades para o ano de 2022. A contrapartida social é importante também de ser percebida como um fator que deve ser estudado em torno da democratização do acesso. Outro ponto importante, a comunicação do teatro com seu público. De que forma que o teatro tem se comunicado com seu público? De que forma que você compreende essa comunicação? De que forma que a gente consegue estimular mais e mais essa comunicação? Fazer teatro, produzir teatro ou cultura também é assumir um compromisso, assumir uma responsabilidade em torno da criação e cobrança de políticas públicas para o setor. A Lei Aldir Blanc, com seus 3 incisos, está aí para mostrar exatamente isso. Essa oficina só foi possível graças à Lei Aldir Blanc, que é fruto de uma política pública emergencial para o setor da cultura. Para além disso, precisamos ter criatividade para pensar em novos modelos de produção. E, por último, não esquecer o potencial do teatro como gerador de emprego e renda, fomentador do turismo local e transformador social. Então, esses são os aspectos da cena teatral atual. Esses são os aspectos importantes que giram em torno do conceito de teatro e de produção teatral. Muito obrigada pela sua companhia nessa aula e eu espero por vocês na aula 4, na qual falaremos sobre os caminhos tradicionais e alternativos para a produção teatral. Até lá!